Ele recebeu sua última chance, mesmo criticado, mesmo desacreditado. Ele vai estar lá. Zoaram ele por não conseguir andar direito. E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. Porra. Criticaram ele por não carregar um Santos praticamente morto. E muita gente passou a dizer que ele tinha acabado no momento em que foi para a Arábia. Mas enquanto todo mundo debate se o Neymar ainda consegue voltar ao topo, mais um capítulo da carreira dele começa a ser escrito. E talvez o último grande capítulo da história de um dos jogadores mais talentosos que o futebol já viu. Nesse vídeo vamos entender como a carreira do Neymar chegou até esse momento. A pressão, as lesões, as expectativas, as quedas e principalmente a esperança de que ele ainda possa ter um último auge vestindo a camisa da seleção brasileira. E para entender toda essa situação, precisamos passar por 5 fases diferentes da carreira dele e analisar cada uma delas mais a fundo. Mas antes de começar, a Copa do Mundo tá chegando. E enquanto todo mundo vai só assistir, alguns vão aproveitar esse momento para construir algo de verdade. Eu preparei uma estratégia completa do zero para você que gosta de futebol e tem um tempinho aprender a produzir conteúdo e surfar esse hype da Copa. Roteiros como esse que você tá assistindo, edição, thumbs que param o dedo na tela. E tudo que eu sei sobre viralizar conteúdo. O momento é agora. A Copa não espera. O link tá aqui embaixo. Te espero lá. A primeira fase é o começo de tudo. O surgimento de Neymar no Santos. Desde muito novo, já era impossível ignorar o talento dele. Todo mundo observava aquele moleque magro da base e imaginava no que ele podia se transformar. E a expectativa já nasceu absurda. Mas o mais impressionante é que ele conseguiu alcançar tudo aquilo muito rápido. O Neymar virou profissional cercado de atenção. Dribles diferentes, ousadia, personalidade. E enquanto a mídia começava a transformar ele na maior promessa do país, o Santos aproveitou. Porque o clube que há anos não conquistava algo realmente gigante, agora tinha um jogador capaz de mudar completamente o patamar do time. E ele mudou. Mesmo sendo jovem, o Neymar assume responsabilidade. Decidia jogo grande, chamava pressão pra si. E aos poucos começou a transformar aquele Santos em um dos times mais históricos do futebol brasileiro. A expectativa em volta dele cresceu tanto. E gigantes europeus começaram a aparecer quase instantaneamente, e entre eles, o Real Madrid. Muita gente imaginava que ele sairia cedo do Brasil, como quase toda grande promessa brasileira fazia e fazem até hoje. Mas o Neymar decidiu ficar, e essa decisão aumentou ainda mais a conexão dele com o Santos e com o povo brasileiro. Porque parecia que pela primeira vez em muito tempo, um craque brasileiro queria construir história antes de ir embora. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2011, o Santos voltou a conquistar a Libertadores, um título que o clube não ganhava desde a época de Pelé. O Neymar já não era mais apenas uma promessa, ele tinha se tornado realidade. Os dribles repercutiram no mundo inteiro. Gol concorreu ao prêmio Puskás e a seleção brasileira começou a olhar para ele como o futuro definitivo do país, talvez pelos próximos 10 a 15 anos. Mas aí chegou um dos momentos mais importantes da carreira dele, a Copa das Confederações de 2013. Um ano antes da Copa no Brasil, era o lugar perfeito para enfrentar grandes seleções e ver o que Neymar poderia fazer contra elas. E talvez muita gente hoje esqueça o tamanho daquele torneio. O Brasil chegava pressionado, vinha de anos de desconfiança, e a seleção ainda tentava encontrar uma identidade. Mas desde o primeiro jogo, o Neymar parecia estar solto. Contra o Japão, ele abriu a competição com um golaço, um chute absurdo. Contra o México, mais uma grande atuação, assistência, dribles, decidindo o jogo novamente. E contra a Itália, em um jogo pesado, nervoso, ele apareceu outra vez, fazendo mais um gol. Só que o momento que realmente mudou tudo foi na final contra a Espanha. E não era qualquer Espanha, era a atual campeã do mundo, bicampeã da Euro, o time que dominou o futebol mundial por anos, e mesmo assim, o Brasil atropelou, 3-0, Maracanã explodindo, o estádio inteiro cantando. Naquele momento, parecia que o Brasil finalmente tinha encontrado o jogador que faltava, o cara capaz de decidir uma Copa do Mundo. E isso só aumentou ainda mais a expectativa para 2014, porque a próxima Copa seria no Brasil, e seria a primeira Copa do Mundo do Neymar. Ele chegava naquele Mundial, talvez vivendo o melhor momento da carreira, até ali. Já era jogador do Barcelona, tinha virado um dos atletas mais famosos do planeta e carregava uma pressão gigantesca nas costas de levar essa camisa à sexta estrela. A estreia contra a Croácia parecia roteiro perfeito, o país inteiro nervoso, ansiedade absurda e toda a pressão caindo justamente em cima dele. O Neymar tinha apenas 22 anos, mas parecia carregar o peso de uma geração inteira, e o começo do jogo foi um desastre. O Brasil entrou travado, errando passes simples, parecendo sentir completamente o tamanho daquele momento. Até que
Marcelo faz contra e o Brasil estava atrás no placar dentro de casa. Mas foi exatamente ali que o Neymar apareceu. Ele começou a chamar mais o jogo, buscar a bola, tentar resolver sozinho, até que acerta um chute de fora da área, mas suficiente para entrar. E aquele gol mudou completamente o clima. Depois veio o pênalti. Ele foi pra bola mesmo assim. O goleiro quase pegou, mas entrou. Final de jogo 3-1. Contra Camarões veio mais uma atuação gigante. 2 gols, dribles. E enquanto o Brasil avançava, uma coisa começava a ficar cada vez mais clara. O Neymar estava carregando aquele time contra o Chile. A partida foi cheia de emoção e o Neymar tentava de tudo. Driblava, corria, buscava espaço, mas já começava a apanhar muito em campo. E aquilo começou a desgastar ele fisicamente. O jogo foi pros pênaltis. O último chute do Chile bateu no travessão. E assim, o Brasil chegou às quartas contra a Colômbia. O Brasil entrou pilhado. A Colômbia batendo o tempo inteiro e o Neymar virou alvo durante os 90 minutos, cada vez que pegava na bola. Vinha uma falta. E mesmo assim, ele continuava tentando... Porque naquele ponto da Copa ele já entendia uma coisa. Se ele não resolvesse, ninguém resolveria. E mesmo machucado, cansado, apanhando o jogo inteiro, ele continuava correndo. Até que aconteceu o lance que mudou tudo. Zuniga acerta o joelho nas costas do Neymar. Ele cai imediatamente. E na hora já dava pra perceber que tinha algo errado. O Neymar não conseguia levantar. Começou a chorar de dor e o estádio inteiro ficou em silêncio. Porque naquele momento, todo mundo entendeu o que tinha acontecido. A Copa dele tinha acabado. Sem conseguir acreditar que o sonho tinha acabado daquela forma. Porque aquela era a Copa dele. A primeira Copa, dentro de casa. Ele seria o protagonista. E terminou vendo tudo acabar sem poder entrar em campo. Porque poucos dias depois veio o 7-1. O jogo mais humilhante da história da seleção. E mesmo sem estar em campo, o Neymar também saiu marcado por aquilo. Porque depois daquela Copa, a carreira dele mudou completamente. A pressão aumentou. As cobranças ficaram maiores. E pela primeira vez, muita gente começou a se perguntar se aquele jogador conseguiria suportar o peso de carregar o Brasil sozinho. O Neymar foi pro Barcelona em 2013. A transferência girou em torno de 57 milhões de euros na época. Mas por muito pouco ele não defendia as cores do Bayern de Munique. Lembra de quando eu falei que ele venceu o prêmio Puskás, certo? Pois quando ele foi à cerimônia de premiação, em uma noite, simplesmente Pep Guardiola, que treinava o Bayern naquela época, chamou o Neymar para jogar pelo Bayern. Mas mesmo assim, ele escolheu o Barcelona. Na sua primeira temporada, ele participou de 41 jogos e já teve 30 participações em gols logo de cara. O Barcelona não ganhou nenhum título de grande expressão. O Atlético de Madrid conquistou a La Liga, enquanto o Barça ficou com o vice. E o Real Madrid venceu a Copa do Rei. Enquanto, mais uma vez, o Barcelona terminou como vice-campeão. Foi uma temporada de adaptação, que individualmente deu muito certo. E vale lembrar do primeiro é o clássico da carreira dele. No Camp Nou, ele foi fundamental, marcando um gol e dando uma assistência na vitória do Barça por 2-1. Mas mal ele sabia que a melhor temporada da sua carreira ainda estava por vir, a temporada 2014-2015. O Barcelona percebeu que precisava de um centroavante para aquela equipe e foi buscar no Liverpool um uruguaio chamado Luis Suárez por 81 milhões de euros. Agora o ataque do Barcelona era formado por um brasileiro, um argentino e um uruguaio. Assim surgia o trio MSN. E o que aconteceu depois? Entrou para a história do futebol. Enquanto Messi atraía marcações e Suárez destruía defesas pelo centro. Neymar encontrava cada vez mais espaço para fazer o que sabia melhor: driblar, criar e decidir. E conforme a temporada avançava, o Barcelona foi atropelando praticamente todo mundo pela frente. La Liga, Copa do Rei, Champions League. A primeira decisão foi a da Copa do Rei. Na final, o Barça enfrentaria o Atlético Bilbao, já que o Real Madrid havia caído nas oitavas de final daquela edição. A decisão seria em jogo único, no Camp Nou. O Barcelona entrou em campo com o trio MSN. Messi abriu o placar com aquele gol histórico, driblando praticamente o time inteiro do Bilbao. Depois, o Ney apareceu em uma jogada coletiva, apenas empurrando pro gol e fazendo o segundo do Barça. O Barcelona dominou completamente o primeiro tempo, com incríveis 75% de posse de bola no segundo tempo. Ainda deu tempo de Messi marcar mais um. E o Bilbao descontou no finalzinho da partida. Fim de jogo, 3-1. O primeiro título do Barcelona na temporada. Logo depois viria a La Liga. O título só foi confirmado na 37ª rodada, na vitória por 1-0 sobre o Atlético de Madrid. Aliás, naquele ano o Real
Real Madrid terminou como vice-campeão, com 92 pontos, e Neymar apareceu em terceiro lugar na artilharia da competição, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo. Agora, apenas a Champions League importava. Na semifinal contra o Bayern de Munique, Neymar marcou 2 gols na Alemanha e ajudou a eliminar o time de Guardiola. Parecia um roteiro escrito, mas o momento que eternizou aquela temporada veio na final. Barcelona contra Juventus, o maior jogo do ano, a maior competição do mundo. E quando a Juventus pressionava, buscando o empate, quem apareceu foi ele, já nos minutos finais. Neymar marcou o terceiro gol, o gol que confirmou o título. Naquela noite, o mundo inteiro olhava para Neymar e pensava a mesma coisa. O próximo melhor jogador do planeta estava pronto, o sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo no futebol. Mas antes de se tornar o melhor, ele precisava provar uma coisa, precisava mostrar que nos momentos difíceis era ele quem aparecia. E esse momento chegou. Era março de 2017, oitavas de final da Champions League. O PSG tinha vencido a ida no Parque dos Príncipes por 4-0. O Barcelona estava morto. O mundo inteiro já tinha decretado a eliminação. Mas ninguém avisou o Neymar que desde o começo do jogo no Camp Nou, ele estava diferente, determinado a puxar o Barcelona de volta sozinho quando a eliminação parecia inevitável. Quando ainda precisavam de 3 gols nos últimos 5 minutos, aos 88 minutos. Neymar acertou um golaço de falta. Logo depois, converteu um pênalti com frieza para fazer 5-1 e nos acréscimos cruzou na medida para o Sérgio Roberto completar. 6-1. O Camp Nou explodiu tanto que os sismômetros da cidade registraram um tremor. Depois disso, o Paris sentiu muito. Viram que o peso da camisa importava, que mesmo com dinheiro não se podia comprar a tradição. Mas os donos do clube não estavam nem aí. Eram donos com dinheiro para comprar qualquer coisa. Inclusive o cara que tinha destruído o time deles, poucos meses depois, em agosto de 2017. O PSG ativou a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros no contrato do Neymar com o Barcelona. 222 milhões de euros. O maior negócio da história do futebol. E o Neymar aceitou. Chegou em Paris como o jogador mais caro da história, com um projeto claro: ganhar a Champions League. O único título que faltava. E em 2020, no ano em que o mundo parou por causa da pandemia, ele chegou mais perto do que nunca. O PSG eliminou todo mundo. Chegou pela primeira vez a uma final de Champions. Enfrentou o Bayern de Munique, um estádio completamente vazio em Lisboa. E o Neymar foi o que mais tentou, o que mais chegou perto. Mas num único gol de Coman, o sonho acabou. Depois daquilo, em 2021, chegou em Paris a notícia que o mundo inteiro esperava. Messi estava livre do Barcelona e o PSG foi buscar ele. De repente, no mesmo vestiário, estavam Neymar, Mbappé e Messi, o trio mais estrelado que o futebol já tentou montar, mas não funcionou. O próprio Neymar explicou depois com uma palavra só: ego. Eu, Messi e Mbappé somos 3 caras que são os melhores do mundo, mas infelizmente não encaixou. E nos bastidores a situação era ainda pior. Quando Messi chegou, o Mbappé mudou, a amizade com o Neymar começou a rachar. Só que depois, quando veio o Messi, eu acho que ele ficou um pouco enciumado, né? Não queria me dividir com ninguém. E o time que era pra ser invencível caiu nas oitavas da Champions 2 vezes seguidas. A torcida não perdoou, num jogo em casa. O estádio inteiro vaiou Neymar e Messi e aplaudiu só o Mbappé. E em 2023, chegou um novo treinador ao PSG, Luiz Henrique, que chamou o Neymar, olhou nos olhos e disse na cara dura: é bom que você vá embora. E assim terminou. Mas antes de falar do que veio depois, precisa voltar um pouco, porque entre a humilhação de Paris e a sua saída, teve uma Copa do Mundo. Era 2022 e pela primeira vez em ano, o Neymar chegava no Mundial sem uma lesão grave antes. Parecia que a sorte tinha mudado. Nas quartas, contra a Croácia, aconteceu um dos momentos mais bonitos e mais dolorosos da carreira inteira. Na prorrogação, ele recebeu a bola, tocou por baixo do goleiro com um drible de gênio. Um gol histórico. Com aquele gol, ele chegou aos mesmos gols de Pelé pela seleção, mas o destino tinha outro roteiro. A Croácia empatou nos acréscimos. Foram pros pênaltis. Rodrigo e Marquinhos desperdiçaram. E o Brasil foi eliminado. Enquanto ele só podia assistir, de joelhos, chorando, no mesmo gramado onde tinha acabado de fazer história. Depois ele escreveu nas redes: estou destruído psicologicamente. Essa foi a derrota que mais me fez ficar paralisado. E logo depois caí no choro, sem parar. Depois do Catar veio a Arábia Saudita. O Al Hilal pagou 90 milhões de euros para tirá-lo do PSG. Muita gente falou que era o caminho de quem quer dinheiro, mas não quer mais jogar de verdade. Mas 2 meses depois de chegar, veio a pior notícia de todas. Era outubro de 2023. Brasil enfrentava o Uruguai pelas eliminatórias. Neymar tentou uma arrancada no meio-campo, pisou em falso, sentiu o joelho e caiu. Saiu de maca, saiu chorando. E o diagnóstico confirmou o que todo mundo temia. Pelo menos
menos 10 meses fora. Foram 369 dias sem jogar, mais de um ano. E quando voltou pro Al Hilal, nova lesão muscular dessa vez. Em toda a passagem pelo futebol árabe, marcou apenas um gol. Era uma sombra do que tinha sido. E então, em 2025, tomou uma decisão. Voltou pro Santos, voltou ao lugar onde tudo começou. Voltou com um objetivo claro. E lá, na Vila Belmiro, cercado pelo carinho de quem sempre acreditou. Ele foi voltando, jogo a jogo, gol a gol. Aos poucos parecia que o Neymar estava de volta. Em 45 jogos pelo Santos nessa segunda passagem, marcou 18 gols e deu 9 assistências. E aí, quando Ancelotti assumiu a seleção brasileira, o nome do Neymar virou a maior dúvida de todas as coletivas. O técnico dizia que só levaria quem estivesse em condições físicas de alto nível. E por meses o Neymar ficou de fora, mas a sequência de jogos pelo Santos falou mais alto. E numa coletiva que parou o Brasil, Ancelotti confirmou: Neymar estava convocado para a Copa do Mundo de 2026. 79 gols pela seleção, o maior artilheiro da história do Brasil. Sua quarta Copa do Mundo. Com 33 anos, vestindo a camisa do Santos. O mesmo clube que revelou aquele moleque magro da base. 3 Copas. 3 Copas que pra ele terminou nas quartas de final. Nenhum título. E uma história que ainda não terminou. Porque enquanto todo mundo debate se ele ainda tem condições, enquanto uns torcem pra ele falhar e outros torcem pelo milagre. O Neymar vai estar lá, vestindo a amarela, com o número 10 nas costas, e com a chance de escrever o capítulo final de uma das histórias mais talentosas e mais dolorosas que o futebol já produziu. O último capítulo ainda está sendo escrito.